Agora sim. Então, vamos só fazer uma rápida recapitulação aqui no Line, onde aqui a gente tem o acesso ao comando Line pela ferramenta do atalho, ou então pela nossa barra de comando principal, clicando em L, Enter, ou L, botão direito do mouse. E aí ele pede para especificar um primeiro ponto. A gente clica nesse primeiro ponto e a gente vai indicar uma direção para esse segundo ponto, que vai ser orientada, como está aqui, porque eu cliquei na tecla F3, né, que é o orto, e, desculpa, F3 não, F8, que é o orto, para deixar sempre as linhas na vertical ou na horizontal. E eu posso estar indicando aqui uma determinada medida aqui para o meu desenho. Observem o seguinte, ontem eu estava colocando medidas bem grandes para a gente ver logo essa linha se manifestando. Eu vou colocar agora aqui uma dimensão pequena para que vocês vejam que, originalmente, essas linhas elas vão se manifestar de um tamanho bem reduzido. Por exemplo, se eu escrever aqui simplesmente 5 e dar Enter, e eu vou sair aqui, ó, o 5, a linha de tamanho 5, ela é só esse pontinho que ficou aqui aparecendo. Que aí, usando o zoom, que eu falei para vocês ontem, através do scroll, ou então da letra Z, Enter, eu vou aproximar do meu desenho. Então, agora eu tenho um 5, digamos aqui, de tamanho, mais perto de mim. E aí eu poderia, a partir daqui, começar a trabalhar melhor o meu desenho, tá? Bom, essa história aqui do 5, também eu poderia estar começando a criar outras linhas a partir dessa linha que já foi feita na horizontal. Então, eu volto para o comando Line, vou clicar aqui num botão, ou desculpe, num ponto, que é justamente o nosso endpoint, que ontem a gente definiu através daquele OSNAP, objeto OSNAP, que ele tem como atalho a tecla F3. E aí a gente pode continuar o desenho a partir deste endpoint, tá? E aí vamos indicar aqui uma dimensão, por exemplo, de 3, vou colocar 3,5, para que vocês entendam que, quando eu quero colocar uma medida fracionada, eu não posso usar a vírgula, eu tenho que usar o ponto, tá? Então, eu escreverei aqui 3,5 e confirmo. Vou colocar de novo aqui para o lado 5 e confirmo. E vou fechar aqui o meu desenho, tá? Fechei aqui o meu desenho e aí eu quero sair daqui. Confirmo com o botão direito do mouse, ok? Então, aqui nós finalizamos esse espaço aqui de 3 por 5, tá? Ele é o espaço que, a partir daqui, nós vamos estar trabalhando o que vai ser aquilo que vai determinar a região do meu chalé. Que eu vou trabalhar com vocês aqui uma planta baixa de um chalé, para mostrar todas essas ferramentas. O chalé onde vai ter o espaço propriamente para a pessoa se hospedar, né? Com cama, com a estante, com guarda-roupa, com criado, com uma série de coisas que podem ser apoio dentro desse local. E a gente vai fazer também os complementos desse espaço, criando um banheiro e criando uma varanda também para esse chalé, ok? Bom, aqui a gente tem só o espaço delimitado, mas a gente tem que definir as paredes, tá? A gente tem que fazer as linhas paralelas que formam as paredes, né? E aqui, vamos dizer que esse espaço de 3,5 por 5 que eu criei aqui é o espaço interno desse quarto do chalé, tá? Então, eu quero criar aqui as linhas paralelas que vão formar as paredes. Para isso, nós temos aqui o segundo comando de modificação que eu vou falar para vocês, que é o offset, tá? O offset, ele está aqui localizado nessa parte também da nossa barra de comandos, barra de ferramentas, aqui, Modify.
E aí nós temos aqui o offset, que é essas linhas paralelas. É justamente para uma ferramenta que serve para criar linhas paralelas, tá? Então, o offset ele tem como função criar linhas paralelas. Isso a partir da definição desta linha e a direção para onde essa linha vai ser feita a sua paralela, tá? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu entrando no comando offset, que eu posso clicar aqui, ou simplesmente eu clicar na letra O e dar Enter, ao entrar no comando, pessoal, observem aqui que ele já começa a falar comigo, não pedindo para eu selecionar um objeto, mas ele pede para que eu especifique a distância desse offset. Ó, specify offset distance, para especificar a distância do offset, tá? E aí, que distância é essa? A distância seria a largura da parede, tá? Então, eu vou dizer aqui que a minha parede ela tem 15 centímetros. Como eu estou trabalhando aqui com metros, ou seja, eu coloquei 5 metros, 3,5 metros. Então, se eu quero dizer 15 centímetros, eu tenho que dizer 0,15 metros, né? Então, eu coloco aqui 0,15 e dou Enter. Confirmo a minha medida. Quando eu confirmo a minha medida, que eu poderia ter clicado com o botão direito do mouse também para confirmar, que é o botão de confirmação, nós temos aqui que selecionar a linha que eu quero dar este offset, tá? Então, vou aproximar aqui mais um pouquinho. A linha que eu quero dar offset, vou escolher uma dessas 4. Vou escolher primeiro essa daqui. Quando eu seleciono ela, aí ele quer que eu escolha agora o ponto que eu quero que vá essa linha paralela, se é para cima, se é para baixo. Se eu movimentar o cursor para cima, ó, ela já começa a aparecer, tá? E aí, para que ela fique fixada, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse, que é para eu indicar para onde ela vai ficar fixada, ou seja, aqui para cima, tá? O comando permanece ativo, ó, quadradinho ali, ainda ligado. Isso quer dizer que eu posso clicar noutra linha e indicar para que lado eu quero que ela dê o offset. Clicar noutra linha, indicar para que lado eu quero o offset. Clicar noutra linha, indicar para onde eu quero o offset. Tá? Então, eu criei aqui 4 pedaços de linha paralelos. Tá? Um para cada uma das linhas que representa a parte interna das paredes. E aqui eu estou formando, a princípio, as paredes. Certo? Vamos supor que o nosso ambiente fosse simplesmente esse quadrado, esse retângulo aqui fechado. E aí, observe que a gente tem um probleminha. Quando a gente criou essas linhas paralelas, ficou faltando fechar os cantos, tá? Ficou faltando fechar os cantos. E a gente tem, acreditem, um comando aqui no AutoCAD que é justamente para fechar os cantos, tá? Que é o nosso fillet, tá? Nós temos o comando fillet, que é a letra F. F de professor Fabrício Escócio, certo? Então, F de fillet. Então, F, confirma. Ou então, você pode ir aqui e encontrar, olha, o fillet aqui em cima. O fillet, ele é a ferramenta que serve para criar cantos retos ou curvos, porque os cantos eles podem ficar bem retinhos, pontiagudos, pontudos, podemos dizer assim, podemos criar cantos pontudos ou curvos. Também a gente pode criar um canto com curva, usando esse comando, utilizando 2 linhas indicadas, tá bom? 2 linhas não paralelas, tá certo? Para formar o fillet, as 2 linhas elas não podem ser paralelas, tá bem? Se você utilizar o fillet com linhas paralelas, eu vou mostrar o que acontece. Mas, a princípio, o uso é indicado para 2 linhas não paralelas, tá? Para formar o canto. Então, olha só. Eu vou entrar aqui no comando fillet, vou clicar nele aqui. Pá. Quando eu clico no comando fillet, aqui embaixo nós temos para selecionar o primeiro objeto. Ou seja, eu disse que é formado por 2 linhas, né? Então, eu tenho que selecionar a primeira dessas 2 linhas. Vou clicar aqui nessa linha vertical. Tá? Estou clicando nessa linha vertical. Ela já ficou marcada.
Aí ele diz, agora selecione o segundo objeto, tá? Vou selecionar o segundo objeto, olha aqui, eu quero aqui de cima. E ela já formou o cantinho. Quando eu faço isso, diferente do offset, que continua o comando ativo, aqui a gente sai do comando, tá? A gente sai do comando. Aí a gente teria que voltar novamente aqui no comando, tá certo? Comando fillet. Aí, clicamos numa linha, clicamos na outra linha e fechamos, tá? Pois bem, aqui novamente, comando fillet, clicamos numa linha, clicamos noutra, fechou. E aqui, mais uma vez, o comando fillet, clicamos numa linha, clicamos noutra e fechou. Então, agora nós temos aí, olha, o espaço totalmente fechado, tá? Os cantinhos, todos eles resolvidos. Então, nós temos aqui esse ambiente definido, fechado. Vamos dizer que é o quarto dessa história aqui, desse chalé, tá? Bom, tudo bem por aí? Vou continuar seguindo aqui. Eu gostaria de fazer aqui, na minha direita, o que seria o banheiro desse quarto, tá? O banheiro desse quarto, eu gostaria de posicionar ele nessa lateral aqui direita. Sabendo que esse banheiro ele vai ter uma largura de 1,30 m e ele vai seguir nessa vertical, ou seja, ele vai, aqui é o comprimento dele e a largura dele vai ser nesse sentido, tá? Eu vou usar novamente o comando offset para agora eu criar uma parede paralela. Não só uma linha, mas uma parede paralela. E para isso a gente tem que envolver só um pouquinho de matemática, que é o seguinte. Quando eu entrar novamente no comando offset, que eu tenho que fazer uma parede paralela aqui a essa a 1,30 m. Bom, eu tenho agora que, quando eu quero fazer uma parede paralela, eu tenho que acrescentar aquela medida da largura do ambiente que eu quero dar, os 15 centímetros da parede. Ou seja, se eu quero que o ambiente tenha 1,30 m, eu tenho então que fazer um offset de 1,45 m, porque vai ser 1,45 m para cada linha que representa a parede, certo? Então, eu vou clicar aqui no offset e vou entrar com a medida de 1,45, confirmo, porque quando eu jogo daqui, dessa linha interna, o 1,45, ele vai ser representado a parte externa da parede. E quando eu jogo da parte interna aqui do meu quarto, ele vai representar a parte interna do banheiro, tá? Então, a parte externa da parede deu 1,45 m para a parte externa do banheiro aqui também, da parede do banheiro. A parte interna daqui do quarto, eu tenho os 15 da parede aqui, mais os 1,30 m, então 1,45 m de distância. Bem? Pois bem, aqui nós temos uma situação onde eu poderia novamente utilizar o fillet, tá bem, pessoal? Mas eu quero aproveitar essa circunstância aqui para falar de uma outra ferramenta, tá? Essa ferramenta é a ferramenta Extend, tá? A ferramenta Extend, como o próprio nome está dizendo, ela serve para estender uma linha em direção a outra, tá bom? E aí essa ferramenta Extend, ela até cumpriria mais ou menos o que o fillet faria, tá? Mas ela nem é a circunstância mais adequada para utilizar ela aqui, teria alguma coisa que fosse mais necessário ser o Extend, mas aqui a gente vai usar para poder já ganhar tempo com essa ferramenta. Então, o Extend, eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que ter a linha que vai ser a referência para onde será estendida a outra, e a outra a ser estendida. A que eu quero estender é, por exemplo, essa linha aqui de baixo. Eu quero que ela cresça até encostar nessa linha aqui de fora da parede.
essa linha aqui também, eu quero que ela cresça e vá até esta outra parede. Então, eu poderia fazer com o fillet, mas como eu disse, eu vou fazer com o extend para que vocês tenham também essa forma de exemplificar ou de utilizar essa ferramenta. Eu sei que o atalho dela é o EX, tá? De estender, EX, Enter. E aí a gente tem o comando, ó, extend. E a primeira coisa que ele quer é que eu selecione a linha que vai ser a referência para onde será estendido a outra linha. No caso, eu quero estender esta horizontal até essa linha vertical. Então, eu seleciono primeiro a vertical, confirmo que é para lá que eu quero que seja estendido e clico na horizontal. Olha só, estendeu. Eu, mais uma vez, quero selecionar essa outra vertical, confirmo, clico aqui nessa outra ferramenta. Se eu quero manter essas outras linhas sendo estendidas para essa referência, eu posso continuar no comando e simplesmente clicar na outra linha. Mas se eu quero mudar a referência de linha, ou seja, eu quero vir para essa outra linha aqui, eu confirmo a saída e volto novamente para o comando, né, clicando aqui em EX, Enter, e aí clico na outra linha novamente, confirmo com o botão direito e clico com o botão esquerdo na linha que eu quero que seja estendida, tá? A extensão do banheiro, eu nem queria esse tamanho todo, tá? Eu fui me empolgando aqui na parte de estender, mas é até bom que vocês vão ver uma outra situação do fillet. Esse banheiro, ao invés de ter 3,5, eu queria que ele tivesse apenas 2,80, tá? Então, eu vou mais uma vez aqui usar o offset de 2 ponto. Aí, ao invés de eu usar 2,80, eu quero usar a parede junta. Então, eu coloco 2,95, clico daqui para cima, clico daqui para cima. E olha aí que a gente já está começando a ter uma confusãozinha de paredes aí aparecendo, né? E aí, nessa situação, eu não teria como fazer o uso do trim sem eu danificar a extensão dessa linha, tá? Se eu usar o trim, desculpe, se eu usar o fillet para usar nessa situação, olha só o que iria acontecer. Eu iria quebrar aqui, e aí eu quebrei um pedaço da linha da parede do quarto. E eu não quero isso. Tá? Eu quero essa parede inteira. Tá? Então, para isso, eu tenho que dar o trim, que é uma ferramenta nova, PR, ou então essa outra ferramenta, o atalho dela que está bem aqui, mas que nós vamos ver essa ferramenta nova no nosso próximo momento aqui da aula. Bem, retornando aqui. Então, eu estava falando para vocês que nós vemos agora a necessidade de ter um novo comando, que é o comando trim. O que é que esse comando trim faz? O comando trim, que ele significa aparar, ele serve para justamente a gente cortar partes de uma linha que estão sendo cruzadas ou tocadas por outras, tá? Então, nós temos essa linha maior aqui, essas duas linhas maiores aqui, elas precisariam ser cortadas. E elas estão sendo cruzadas justamente por essas duas linhas aqui também verticais, tá? Então, a gente tem como fazer justamente esse corte usando, por exemplo, essa linha de referência, que tem que ser aonde essa linha aqui tem que ser interrompida, essa horizontal. Então, para isso, a gente entra no comando trim, tá? E a primeira coisa que ele pede, mais uma vez, comando de modificação, é pedir para selecionar um objeto. E esse objeto que eu vou selecionar é o objeto de referência aqui, que é onde eu quero que pare a minha parede aqui do banheiro. Cliquei nele aqui, confirmo que é essa parede de referência, e agora eu vou clicar nas linhas que eu quero quebrar. No caso, as linhas desse lado, ó. Dou um clique aqui, dou outro clique aqui e eu quebrei a linha, tá? Bom, sobrou esse pedaço aqui, olha, esse canto aqui de parede, tá? Aqui, tanto eu poderia usar o trim,
mas eu já usei ele numa situação mais perfeita de se usar. E aqui o mais indicado para essa situação seria a gente usar o fillet mesmo. Ó. Então, eu entro com o comando fillet, F, Enter, clico nessa linha e clico nessa outra para eu obter o canto que eu quero que fique dentro do meu quarto. Ó. Eliminei aquela linha que estava passando aqui. Eu vou eliminar essa outra aqui também usando o fillet. F, Enter, clico aqui na linha. Observe que eu tenho que clicar no pedaço de linha que eu quero manter. Ó. Eu quero manter essa parte mais à esquerda. E aqui eu quero manter, lógico, a parte de baixo. Tá? A mesma coisa aqui. Eu quero, usando o fillet, eu quero manter essa linha aqui mais à esquerda. Eu quero manter esse pedaço de linha embaixo. Então, cliquei nas duas partes. Voltando de novo para o comando fillet. Cliquei aqui na linha que está à esquerda para ela complementar com essa outra aqui vertical. E aí finalizamos o que seria o banheiro. Aqui embaixo e aqui nesse pedaço, ó, temos também dois probleminhas. Ó. Nós temos esse pedaço de linha que não poderia estar aparecendo e temos esses dois outros pedaços de linha que não poderiam estar aparecendo. Tá? Então, aqui a gente tem novamente a necessidade de estar trabalhando com o trim, certo? A gente tem a necessidade de estar trabalhando com o trim. E aí eu vou aproveitar essa situação para falar para vocês de um uso do trim interessante também que acontece em situações como essa, bem direcionadas, onde a gente tem 3 pontos aqui, são 3 pontos pequenos, que precisaria usar o trim, e a gente poderia usar um artifício do trim, que é quando a gente quer que todas as situações onde haja encontro, cruzamento de linhas, todas elas virem referências para eu simplesmente tocar no pedaço que eu quero quebrar com o trim. Tá? Então, lembrem que quando eu quero usar o trim, a primeira coisa que ele pede é para eu selecionar um objeto, que é o objeto de referência. Mas se eu quiser dizer que todos os objetos são referências, então eu entro no comando trim, mais uma vez, tr, enter. Aí ele diz, selecione um objeto. Quando ele diz isso, quando ele pergunta aqui, ou pede para eu selecionar um objeto, eu não vou selecionar nada. Eu vou dar enter novamente, ou então botão direito do mouse. Quando eu dou enter novamente, tudo virou referência. Tudo virou referência. E aí, com isso, basta eu ir no ponto que eu quero quebrar, ó. Dá um clique, quebrou. Vou até aproximar aqui, ó. Dou um clique, quebrou. Dou outro clique, quebrou. Tá? Aí eu saio do comando, botão direito, e aí eu posso voltar e ver que eu já tenho minhas paredezinhas divididas aqui do meu chalé. Tá? Alguma dúvida? Compreenderam direitinho o que a gente está fazendo aí junto também? Vou seguir. Bom, nós temos aqui, então, 3 ferramentas muito importantes de modificação. Eu posso dizer que essas, junto com o Erase até, são as ferramentas de modificação mais importantes, que é o Offset, o Trim e o Extend. Aliás, são 4. E o Fillet, tá? Mas o Extend tá de bobeira nessa história. Na verdade, é o Trim, o Fillet e o Offset. Essas 3 aqui são as principais, tá? O Extend, ele, lógico, tem o seu momento. O Erase, lógico, ele tem o seu momento. Mas essas daqui você já consegue trabalhar muita coisa. Porque agora, por exemplo, eu vou criar as portas tanto do chalé como aqui do banheiro do chalé. As portas que eu quero dizer, na verdade, os vãos das portas, né? As aberturas das portas. Então, vamos supor que eu quisesse criar algo aqui na parte superior esquerda, como sendo a porta do quarto. E aqui eu quero criar na parte inferior direita, como sendo a porta do banheiro. Tá? Então, como eu faria isso? Então, até pensando melhor, eu nem vou fazer isso só pelo fato de que eu vou querer, deixa eu só analisar aqui uma situação antes. Como é que ficaria bom? Não tem jeito, já foi no instinto e é a melhor solução mesmo. É aqui mesmo e aqui mesmo a do banheiro. Vocês já vão entender essa minha maluquice aqui que eu estou falando.
Eu tenho que criar uma porta aqui. E essa porta eu quero que ela tenha 80 centímetros de vão, tá? Vocês lembram que as portas, elas, comentei acho com vocês na sala de aula, que as portas elas têm que ter o que chamamos de boneca, que é aqueles 10 centímetros que fica no cantinho aqui da parede e que permite com que a porta, ao se abrir, ela possa abrir de 90 até um pouco mais de 90 graus. E deixa isso possível porque ela dá espaço para a fechadura também encostar na parede, sem atrapalhar a abertura da porta. Então, para isso, eu vou fazer essa boneca, eu posso fazê-la de várias situações. Eu poderia, nesse caso aqui, usar o offset mexendo nessa linha e, posteriormente, utilizando um extend. Eu poderia usar um offset usando também só essa linha aqui de fora. Tá? Eu não gostaria de usar a forma apelativa, que seria usando line, tá? Mas eu poderia também usar o line e depois criar uma outra linha aqui para criar essa boneca. Tá? Ela não seria nem tão apelativa, até que poderia ser interessante também. Mas eu vou o que normalmente eu gosto de trabalhar, que é pegando aqui o offset com a linha externa, né? A linha de fora. Então, eu vou usar aqui o offset, tá? E com esse offset, eu vou dar uma medida de 15, que é a parede, com mais 10, que é a boneca, que é ponto 25. Ou seja, eu vou jogar daqui, ponto 25, para cá, para mostrar aonde é que eu quero que comece a boneca da porta. E usando essa mesma linha daqui, eu vou dar um offset de ponto 80, ou seja, ponto 8, que é a distância da abertura do vão da porta, ou seja, desta linha para outra linha, para o outro lado. Então, aqui eu tenho o que seria o equivalente ao vão da porta, essa medida aqui de 80. Mas eu tenho agora que quebrar isso aqui numa série de locais. Para isso, eu vou usar agora o trim de outra maneira, que é, ao invés de usar uma linha de referência ou usar todas as linhas de referência, eu vou usar uma quantidade de linhas de referência através de uma caixa de seleção, tá? Então, eu venho aqui novamente com o trim. Eu quero que seja selecionado essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Só essas 4. Eu não quero que mexa com nada aqui embaixo, tá? Então, para isso, eu faço aqui uma caixa de seleção vinda da direita para a esquerda, porque ela é aquela verde, onde tudo que ela toca, ela tem que selecionar o objeto. Tudo que ela tocou, selecionou o objeto, tá? Eu confirmo isso daqui. Disse que aí o que eu tenho de seleção é isso. E agora eu vou indicar, clicando nas linhas, o que é que eu quero quebrar. Então, eu quero quebrar isso, eu quero quebrar isso, eu quero quebrar isso, eu quero quebrar isso. E aí, saí do comando e tenho o vão da porta pronto. Tá? Assim eu consigo montar o vão da porta. A mesma coisa eu faria aqui. Eu vou utilizar aqui usando outro jeito que eu estava comentando para vocês, que seria usando primeiro o offset de ponto 1 para a linha de dentro, ó, daqui para cá. Aí eu teria que usar aqui o extend EX, usando essa linha aqui de referência e confirmando, para essa linha vir para cá. Aí é que eu usaria o offset de ponto 6, que seria a porta do banheiro, de 60 centímetros, daqui para cima. E aí eu ia fazer o meu trim, que nesse caso, se eu quiser, como essa linha aqui ela não está atravessando, se eu quiser eu posso usar o trim para todo mundo. Tá? Enter para confirmar todo mundo. Então, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Tá? Então, assim eu fiz o vão da porta do quarto, o vão da porta do banheiro. Tá?
Dessa maneira, a gente consegue fazer essas primeiras partes aqui do nosso chalé. Eu poderia ainda fazer aqui uma varandinha nesse chalé, tá? Uma varandinha aqui na frente, que ela tivesse 3 metros, aliás, 2,5 metros. Ó, offset de 2,5, confirma, daqui para cá. Eu quero também fazer aqui do lado uma garagem para o meu carro ficar nesse chalé, uma garagenzinha. Então, essa garagem ela vai ter um offset também, uma distância também de 3 metros, daqui para cá. Vou fechar o canto dessa varanda e dessa varanda garagem. Com fillet, eu fechei o canto. Uma garagem, ela tem que ter um comprimento de 5 metros. Então, eu vou usar essa linha aqui de cima e vou dizer que eu tenho que ter, de cima para baixo, 5 metros, que é o espaço necessário para o carro. Eu não tenho que fazer alinhado a isso daqui. Eu não tenho que começar daqui. Eu não tenho que fazer uma caixinha de sapato. Eu tenho que simplesmente utilizar os espaços necessários. Isso é arquitetura. Eu não vou entregar a paçoca completa, mas eu vou dar umas dosezinhas para vocês, tá? Aqui a gente tem que tirar o excesso dessa linha que veio lá de cima, usando o trim, clicando aqui com a linha de referência, confirmando e a gente eliminando aqui esse pedaço de linha, tá? Aqui, a minha varanda também não precisa tudo isso. Eu vou colocar essa varanda só até mais ou menos o meio dessa parede. Olha só, o meio dessa parede. Como é que eu sei que é o meio? Porque eu tenho o midpoint. Então, com o line, eu venho aqui do meio dessa parede, no meio, entre a porta e o canto, né? Eu tenho isso daqui. Aí se você disser, professor, mas eu queria que fosse o meio aqui do quarto. Aí eu vinha para essa parede aqui de baixo, que ela está inteira, e o meio seria aqui, tá? Mas eu quero o meio desta aqui, tá? Deixei distante, podia ter deixado atravessando, podia ter estendido até o perpendicular, mas tanto faz, qualquer um desses casos, quando eu viesse com fillet, ele vinha e ajustava esse canto. Vinha e ajustava esse canto, certo? Aí eu teria a necessidade de colocar colunas aqui, tá? Colunas aqui. Mas isso eu vou deixar para depois, para usar uma ferramenta que ela praticamente já faria a coluna por completo. E uma coisa que eu gostaria de observar para vocês, o meu chalé ele não teria isso, mas eu vou usar essa ferramenta só porque a gente teria, digamos assim, a necessidade de demonstrar aqui para vocês. Vamos dizer que aqui eu quisesse fazer uma espécie de canto curvo aqui nessa parte aqui do chalé, tá? Quisesse fazer com que esse cantinho aqui ficasse curvo. Então, eu vinha com a ferramenta Fillet, tá? Fillet. E observem que quando eu entro na ferramenta Fillet, eu tenho uma opção aqui que é Radius, que é o raio, tá? O raio de um canto reto é 0, tá? O raio do canto reto é 0. Se eu começo a dar um valor para esse raio que o Fillet está me pedindo aqui, se eu quiser usar, aí a gente começa a ter cantos curvos. Cantos curvos. Então, para entrar nessa opção de modificar o raio, então eu entro no comando Fillet. Antes de clicar em qualquer outra coisa, eu vou em R, Enter, R de raio. E observe que aqui ele está identificando que o raio é 0, né? Raio 0. Então, eu vou colocar um raio aqui de 1, que seria de 1 metro. E dou Enter. Agora, quando eu clicar no Fillet, daqui para cá, eu vou ter um cantinho curvo.
Ah, professor, agora para fazer o canto curvo de fora, é só eu clicar nos outros dois. Não. Se você fizer isso, você vai criar uma espécie de bucho, olha. Essa parte está mais grossa. Ficou como se fosse um buchinho aqui, tá? Vou desfazer isso, Ctrl Z, né? É o desfazer que todo mundo sabe usar. Para que eu tenha, então, uma parede curva certinha para ficar também da parte externa, do lado de fora, eu dou um offset na largura da parede, ponto 15, clico na curva, jogo para fora e agora sim, ficou bonitinha. E aqui eu elimino esse pedaço reto com o trim. TR, clico no arco, confirmo, quebrei aqui. E pronto, temos aqui o cantinho curvo. Eu não gostaria dessa solução, estou usando aqui só para falarmos dela aqui nesse projeto, ok? Pois bem, aqui, então nós falamos de extend, para estender as linhas. Falamos do fillet, que ele forma cantos retos e curvos ao selecionar duas linhas não paralelas. E elas têm que ser não paralelas, porque se eu pegar aqui, vou pegar aqui duas linhas paralelas para que vocês possam observar o que acontece. Se eu tenho aqui uma linha paralela a essa, e eu usar o fillet, se eu clico aqui e clico aqui, ela forma um semicírculo, tá? Ela vai formar um semicírculo. Se sua intenção é criar um semicírculo, então tudo bem, tá? Você pode fazer isso usando o fillet. Tanto é um semicírculo que se eu eliminar esse aqui e eu usar uma ferramenta que ainda não falei para vocês, que é o Move, daqui para cá, eu formo um círculo. Ok? Pois bem. Então, aqui eu tenho a outra ferramenta que eu falei para vocês, que foi o offset, que é para linhas não paralelas, tá? Você não consegue usar o offset para linhas que sejam com ângulos diferentes, não sejam paralelas. E nós temos aqui, aí ele tanto serve para linhas retas ou curvas, né? Observamos aqui o offset com as linhas curvas. Pois bem, e aqui nós temos também o trim, que ele serve, como nós falamos aqui em várias situações, ele pode ser utilizado para quebrar uma referência. Quando a gente tem uma linha de referência, você quebra a partir dela. Ou você pode ter duas ou mais referências, e aí você pode quebrar entre elas, externamente a elas, né? Mas aqui, ó, não tem mais como quebrar para esse lado. Tem para cá. Você tem a possibilidade de também usar o trim, que a gente chama de trim all, que é o trim para todo mundo, TR, Enter, e dá Enter de novo. E aí você nem precisa selecionar nada, basta ir clicando, que ela vai se quebrando os pedaços de linha, né? E você tem o trim, quando você quer fazer uma seleção aqui com a caixa de seleção, tá? Faz uma caixa de seleção e que, por sinal, também ela pode ir quebrando pela caixa de seleção, ó. Quebrou aqui tudo, quebrou aqui tudo. Aqui não quebra porque não foi selecionado, mas aqui quebra. E aí vai, tá? Com a ferramenta trim. Ok? Bom, ainda com essas ferramentas, o que é que a gente poderia já fazer aqui? Aqui temos que definir também as janelas, tá? Então, eu teria que fazer aqui uma janela deste lado, onde eu uso aqui um ponto de referência, eu poderia ter aqui essa metade da parede, onde eu dou um offset de 0,75 para eu fazer uma janela de 1,5 m. Deixa eu ver se para esse lado fica bom. Para esse lado fica bom? Não. Não ficou bom porque para aquele lado vai ficar
tampado pela porta. Então, vou colocar 1 metro deste lado e vou colocar 0,5 deste outro lado. Ainda não ficou bom. Eu vou colocar, ao invés de 1,5, 1,3. Agora vai ficar bom. Bem, eu apago essa linha e essas duas aqui, elas vão servir para eu ter como referência o vão da janela. Então, vou dar um trim. Pode ser até um trim all, para quebrar aqui, tá? E eu tenho que quebrar aqui e aqui nesse vão. Aí você diz, por quê, professor? Porque aqui, se eu mantiver, eu vou ter a continuação da parede. E quando eu for configurar essa parede, aí você vai ter justamente aquilo que define o que é que está cortado ou que está distante pelas espessuras das linhas do projeto. E essas espessuras, elas têm que mudar nessa situação. Então, eu tenho que ter linhas independentes aqui. Então, eu vou criar com o line uma linha nessa extremidade, outra linha nessa outra extremidade, e vou usar um offset para jogar as linhas da própria janela interna. E esse offset eu sempre recomendo para paredes de 15 centímetros, um offset de 0,06, onde você joga daqui para cá, e joga daqui para cá, e tem a representação da janela ali. O mesmo a gente pode fazer com o banheiro, onde a gente tem aqui essa representação, que eu vou pegar uma linha bem no meio, vou dar um offset de 0,50 para cá, 0,50 para cá, eu tenho uma janelinha lá esquadria alta de 1 metro. Mesma coisa com o trim, seleciono aqui, ou podia dar um trim all, tenho aqui o vão. Agora, eu não vou quebrar essa parede, porque neste caso, a janela que vai ser representada aqui é uma janela alta, está acima de 1,5 metro e ela vai aparecer em projeção. Então, eu dou só o offset de 0,06 daqui para cá e daqui para cá e dou um trim para essas extremidades, ó, o trim all está passando. O próximo passo seria fazer com que essas linhas da marcação do vão e da janela passassem a ser tracejadas para representar uma projeção. Mas aí já é uma outra história que nós vamos falar numa outra ocasião. Aqui eu ainda tenho que marcar o quê? Que há uma diferença de nível do piso do quarto para o piso da varanda. Aqui tem uma diferença de nível do piso do quarto para o piso do banheiro. E bem aqui eu já poderia começar a criar meu layout indicando a presença de um guarda-roupa, que ele poderia estar nessa situação aqui, e ele tem aproximadamente 50 centímetros de profundidade, tá? E vou deixar aqui o vão do limite dele para cá de 90 centímetros, da parede para o guarda-roupa, ter 90 centímetros de passagem. Ok? Fillet. O meu fillet, ele não está querendo funcionar, porque aqui eu tenho uma extensão de linha de apenas 50 centímetros e eu acabei de configurar o meu fillet para fazer curvas de 1 metro. Então, numa linha de 50 centímetros, eu não tenho como fazer uma curva de 1 metro. Então, eu tenho que voltar lá no comando fillet, na parte de raio, R, Enter, e mudar o raio para 0, Enter. Aí sim, agora eu tenho um raio 0 para fazer um canto reto. E aqui seu lugar do guarda-roupa, que a gente representa com essas linhas e mais uma linhazinha na diagonal daqui para cá. Ok? Bom, outra coisa do layout que poderíamos estar representando aqui é o limite do box com o offset de 0,9. O limite da bancada, que a gente deixaria uns 80 centímetros do box para o início da bancada, deixando espaço aqui para o vaso sanitário, e um offset de 0,55 para a bancada do quarto.
tá? Para a bancada do quarto. Então, mais uma coisa do layout feita com as nossas ferramentas Trim, Fillet, Offset, Extend e, claro, com a ajuda da principal delas, que é o Line, o Erase também. E aí a gente tem as ferramentas de zoom, de aproximação, de distanciamento com o Scroll, também a possibilidade de vocês fazerem aqui uma mudança de visualização com o Pan, apertando o Scroll, tá? E aqui a gente vai fazer, então, ainda com essas ferramentas, basicamente aqui a gente poderia só criar a bancada aqui para uma TV, que poderia estar aqui na frente, offset de 0,4. A gente jogaria 1 metro de distância, ou 1,30 m de distância dessa parede, fillet, e colocaria esse rack aqui de 1,5 m de comprimento. Acho que dá para ser mais. Vou colocar mais meio metro aqui. 2 metros de comprimento. Tá? E é isso. A gente, a partir daqui, todos os elementos que viermos a colocar serão elementos que a gente tem com aquilo que a gente chama de blocos, que são elementos já prontos que a gente só vai inserindo aqui, tá? Em relação à parte de layout. E outras coisas que serão desenhadas aqui com outras ferramentas que vão vir na próxima aula. O exercício, da mesma forma, vou estar colocando amanhã para vocês estarem aplicando ele, vocês estarem realizando ele, da forma como eu falei para vocês, fazendo algumas perguntas relativas a esses comandos. Vocês terão um vídeo para auxiliá-los em caso de dúvida. E nós vamos ter aqui a continuidade desse desenho, que eu, inclusive, vou salvá-lo. Bem aqui, nós temos aqui o disquetezinho para clicar em Save, tá? E eu vou salvá-lo numa pasta aqui da CrisFap, tá? E vai ficar aqui o nosso prática. Salvar aqui a nossa plantinha, prática 1, ok? E na próxima aula, nós veremos agora essa próxima aula já totalmente gravada, tá, pessoal? Eu vou fazê-la aqui, vou jogar no sistema mais ou menos nesse nosso horário, de 6h30, 7 horas, e aí vocês terão acesso a ela, tanto pelo sistema, como pelo link que eu também vou enviar no nosso grupo, tá? E alguma dúvida, alguma curiosidade? Nós já entramos aqui nos 10 minutos finais. Professor, Pois não, Carla. depois o senhor pode disponibilizar as medidas de cada direitinho do desenho? Perfeito, Carla. Gostei. Eu vou fazer isso. Eu, juntamente com o desenho, ou com o nosso exercício, eu posso... Acho que eu vou colocar também no sistema. E aí, esse exercício com as medidas do que foi feito até agora, não vai, lógico, ser nenhum exercício para vocês fazerem obrigatório. Você está bem interessada, vai tê-lo lá no sistema para você baixar e utilizar, tá? Para fazer o desenho. Então, eu vou colocar ele com todas as medidas, tá? Essas medidas básicas até onde nós fizemos, ok? Mais alguma observação? Certo, pessoal? Bom, então, qualquer dúvida a mais, pode estar até enviando alguma mensagem por WhatsApp, mas eu vou estar aqui finalizando a nossa aula. Ela vai estar gravada e editada as duas partes também lá no sistema e no YouTube, e vou estar mandando o link para vocês, ok? E amanhã vocês não terão a aula pelo Zoom. Ela vai ser uma aula, toda ela feita com outras ferramentas. São ferramentas que são auxiliares, porque elas são semelhantes a algumas ferramentas que nós vimos hoje, e elas vão ajudar vocês
a complementar este desenho, ok? Deixa eu só confirmar se era... É isso mesmo. Amanhã é no nosso... pela a gravação. E na sexta-feira, nós voltamos a ter uma aula aqui pelo Zoom, tá? Aí nós ou podemos até negociar, se vocês acharem interessante de fazê-la gravada também, diretamente, a gente também pode fazer, porque vai ser só mais, cada vez mais o complemento desse desenho, tá? E eu acho até que talvez fosse interessante trocar, porque eu tinha colocado no sistema, ou no plano, para fazermos a do Zoom na sexta, e a de segunda-feira, que era a última, seria gravada. E aí, se vocês não tiverem nenhum problema quanto a isso, eu estou pensando em fazer gravada na sexta e no Zoom na segunda-feira, que além de tudo, a gente fecha aqui a nossa aula, aí conversa até um pouquinho e encerramos a parte prática na segunda-feira com um ao vivo, ok? Então, vamos fazer assim, pessoal. E então, deixo por encerrada então nossa aula hoje, ok? E a gente se vê na próxima. Boa noite a todos.